Vamos dar mais um passo nessa nossa conversa a respeito de abertura de empresas. Eu até gostaria que ela fosse mais curta, mas é importante que você tenha bastante fundamentação para poder decidir corretamente como quer abrir sua empresa. Nessa nossa conversa, nós vamos falar a respeito da definição das atividades que a sua empresa vai explorar. Isso também é chamado de objetivo social, ou seja, qual é o objetivo que a sua empresa tem. As atividades, em alguns casos, são muito explícitas. Por exemplo, no caso da minha empresa, nós prestamos serviços de contabilidade. Então, é uma definição muito curta, prestação de serviços de contabilidade. Existem outras atividades que exigem uma definição mais ampla. Por exemplo, você não pode abrir uma empresa simplesmente com o objetivo de indústria. É preciso, você até pode, eu vou aproveitar para explicar isso, você pode até ter no nome da empresa apenas a palavra indústria. Por exemplo, Sevilha Indústria Limitada. No nome da empresa é possível, mas na definição do objetivo social, nós temos que detalhar que tipo de indústria é essa. Por exemplo, indústria de produtos químicos ou indústria de produtos metalúrgicos ou ambas as coisas. Então você precisa definir todos os tipos de produtos que você vai industrializar. Se você vai comercializar produtos, é a mesma coisa. Você não pode ter uma empresa que tenha por objetivo social o comércio de maneira ampla. É preciso que você defina que itens você vai comercializar. No nome da empresa, você pode ter uma empresa chamada Sevilha Comércio Limitada. Mas no objetivo social, é preciso detalhar comércio de roupas, comércio de produtos óticos, comércio de material de escritório, enfim, cada um dos itens que você pretende comercializar. É claro que nós não precisamos ir a um nível de detalhe tal em que você diga comércio de caderno, lápis e borracha. Comércio de material de escritório basta. Ou comércio de material escolar, se for o caso, basta. Mas é preciso que nós tenhamos no objetivo social da empresa, na definição das atividades, um detalhamento maior do que no nome da empresa. O nome é um resumo muito pequeno. Na atividade, no objetivo social, nós temos que detalhar um pouco mais. O mesmo raciocínio se aplica para a prestação de serviços. Não é possível ter uma empresa somente de serviços. É preciso definir que tipo de serviços são. Então, você pode ter uma empresa chamada Sevilha Serviços Limitada, mas na definição do objetivo social precisa ser um pouquinho mais profundo. Então, Sevilha Serviços de Contabilidade, ou Sevilha Serviços de Limpeza, ou coisa parecida. Você pode ter atividades mescladas. Por exemplo, você pode ter uma empresa que seja importação, exportação, indústria, comércio, distribuição, representação e serviços. Tudo numa única indústria. Tudo numa única empresa. Mas, no objetivo social, nós vamos ter que definir com clareza o que será industrializado, o que será importado, o que será exportado, o que será comercializado, dentro daquele critério. Eu não preciso ir no nome de cada produto, mas nos grupos. Usando, para lembrar, metalúrgicos, alimentos, produtos químicos e coisas desse tipo. Então, você precisa preparar para nós uma lista com tudo aquilo que você pretende explorar na sua empresa. Não se preocupe nesse momento de dar um formato muito correto nessa lista. Apenas relacione o que está dentro dos seus planos e dos seus sócios. Nós depois vamos pegar essa lista e vamos transformar numa relação de atividades. Esta relação de atividades, ela, como regra geral, é muito aberta. Você pode mesclar diversas atividades. Algumas atividades têm regras específicas. Eu vou lhe dar alguns exemplos para facilitar seu raciocínio. Por exemplo, existem as atividades que são profissão liberal. As atividades de profissão liberal são aquelas que têm um conselho de classe. Por exemplo, os advogados têm a Ordem dos Advogados do Brasil. Na Ordem dos Advogados do Brasil, não é possível você ter uma sociedade, eles não permitem que misture atividades. Então, se você vai abrir uma empresa que tenha por objetivo a advocacia, ela só pode fazer advocacia. Outros conselhos de classe, como, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional dos Engenheiros e Arquitetos, o Conselho Regional de Contabilidade
tem regras específicas, Conselho Regional de Administração, que permite, em alguns casos, a mescla de atividades. Se você tem uma atividade ou pretende explorar uma atividade que esteja dentro dessas profissões liberais, põe na sua lista e nós vamos te orientar sobre o que pode e o que não pode. Outro detalhe que eu quero dizer a você é que, dependendo das atividades que você pretenda realizar, serão ou não necessárias licenças especiais. O nosso trabalho é criar a sua empresa. A obtenção dessas licenças especiais, que nós vamos tratar um pouquinho mais adiante na nossa conversa, depende de profissionais especializados. Muitas vezes engenheiros, outras vezes médicos especializados em segurança do trabalho, em algumas ocasiões despachantes aduaneiros ou agentes do comércio internacional. Então você vai receber de nós a orientação de que tipo de profissional você precisa buscar para obter licenças específicas que a sua atividade eventualmente apresente. Nós vamos continuar falando sobre abertura de empresas. Obrigado.